E abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4. A partir do versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 em diante. O apóstolo São Paulo está fazendo-se entender o ministério pastoral a esta igreja tão confusa, essa igreja que não entende o Evangelho, essa igreja que não entende quem é Cristo, essa igreja que não entende quem ela é em Cristo, e automaticamente ela não consegue entender a função, o propósito do pastorado, dos apóstolos aqui, no caso Paulo, Cefas, que é Pedro, Apolo, que são aqueles que estão servindo ao Senhor na igreja. Então agora o apóstolo Paulo vai falar de forma muito pessoal com esta igreja. Ele já mostrou o papel dos ministros, dos pastores, mas agora Paulo vai falar especialmente de si mesmo, porque ele entende. Isso vai ficar muito claro na carta de 2 Coríntios, que essa igreja, ela está dividida contra o apóstolo Paulo, ela não está apenas dividida em si. Quando eles dizem eu sou de Cefas, ou eu sou de Apolo, eles estão dizendo eu sou contra Paulo. Então existe uma resistência aberta e crescente contra o apóstolo Paulo nessa igreja de Corinto, e isso vai ficar severo na carta de 2 Coríntios. Aí a igreja, quase como um todo, ela vai ser tomada por essa divisão contra o seu pai espiritual, contra o seu pastor, que é o apóstolo Paulo. Então, Paulo, percebendo esse cisma, na igreja contra a sua pessoa, ele então no capítulo 4 traz a coisa de forma muito pessoal, para começar a mostrar para essa igreja o amor, a dedicação e o sacrifício que ele tem feito em favor do Evangelho e em favor deles, ok? E diz assim então o texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz: irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se glorie a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, ou que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse. Mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai lendo e fazendo a análise do texto. Então ele começa dizendo: irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Veja que toda a repreensão que Paulo vai fazer, toda a correção que Paulo vai fazer no texto, ela visa um propósito, é o amor, é a edificação dessa igreja, é a restauração dessa igreja. E isso é bem um aspecto paterno de Paulo, e ele vai terminar esse capítulo 4 usando essa figura de um pai. E essa é a ideia maravilhosa que o apóstolo Paulo transmite para mim e para você, é que toda vez que nós vamos lidar com uma espécie de correção, chamar atenção, disciplinar os nossos filhos ou uma pessoa, nós devemos fazer isso sempre com o coração cheio de amor, ainda que tenhamos que ser firmes, ainda que tenhamos que dizer algo que vai às vezes abalar aquela pessoa, mas isso deve ser feito em amor, como Paulo vai dizer aos Efésios, seguindo a verdade em amor. A verdade, ela sempre tem que estar presente, ainda quando vamos falar em amor. O amor não oculta a verdade, ok? O amor não mitiga a verdade, não diminui a verdade. Então Paulo é muito sincero com eles, mas Paulo declara e revela para eles o seu amor. Eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, e o propósito é que eles aprendam uma lição: não ultrapassem o que está escrito. Então, tudo que Paulo já havia ensinado para eles, todos os textos bíblicos
Paulo cita nessa carta, tudo que Paulo já havia ensinado na carta anterior, que ele já havia escrito para eles, tudo o que está escrito no Antigo Testamento, tudo que é a Escritura Sagrada que Paulo está escrevendo nessa carta, que ainda vai citar a eles nesse texto bíblico, e tudo aquilo que lhes será ensinado tem um único propósito: não ultrapassem o que está escrito. O objetivo do Evangelho não é trazer uma gama extraordinária de informações às pessoas. Achou-se erroneamente que quanto mais informação uma pessoa tiver, melhor ela será. Isso é um leve engano. Nós temos a geração que tem a maior quantidade de informações, como nunca houve em nenhuma geração. Mas é a geração que mais erra em vários aspectos. E pela primeira vez na história da humanidade, uma geração é menos inteligente que seus pais. Então, a quantidade de informação em si não quer dizer aprendizado. O aprendizado é a aplicação da verdade. Quando é que alguém aprendeu algo? É quando essa pessoa aplica aquilo que ela aprendeu. Quando aquilo na teoria se torna prática. Quando a pessoa vive aquilo que lhe foi informado. Aí o aprendizado concluiu o seu ciclo. E Paulo está dizendo isso aqui para eles. Paulo está dizendo: não ultrapasse a Bíblia, não ultrapasse a palavra de Deus, não ultrapasse a doutrina dos apóstolos, não ultrapasse aquilo que eu estou ensinando a vocês. Em outras palavras, aprendeu, viva. Aquilo que você sabe, aplique. Aquilo que você conhece, traga para o seu dia a dia. Não pode ser uma teorização. O Evangelho não é um arcabouço informativo, não. É a transformação da nossa vida. É de fato a mudança de quem somos. Então, irmãos, aqui tem uma lição também para mim e para você. Toda vez que nós ultrapassamos o que está escrito, isto é, sabemos uma verdade e não a vivemos, ou ficamos aquém dessa verdade, ou vamos além dela, ou nos desviamos para a direita desta verdade, ou para a esquerda dela, nós estamos ferindo a nós mesmos e a santidade de Deus. Estamos indo contra nós mesmos, estamos indo contra Deus, estamos indo contra a igreja, contra as pessoas a quem amamos. Então nós precisamos aprender isso. Não ultrapasse o que está escrito. A pergunta de todo cristão deve ser: aonde está escrito nas Escrituras? O que você está dizendo? O que você está ensinando? Sempre. A nossa vida está toda ela pautada na palavra de Deus. Nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Nós pregamos a palavra de Deus. A nossa vida está fundamentada na palavra de Deus. Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e obedece, edificou a sua casa, a sua vida na rocha. A palavra de Jesus é a rocha onde a nossa vida está fundamentada. Não podemos ultrapassar o alicerce que é a palavra de Deus. Então aqui está o que Paulo está ensinando especificamente para eles. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. A nossa fé não deve estar apoiada na glória dos homens. Nós vivemos hoje num mundo que busca uma glória pessoal. Paulo está dizendo: não. No Evangelho nós não buscamos a glória dos homens. Nós não estamos apoiados em nossa fé na glória, na personalidade do pastor ou do líder. Não, a nossa vida, a nossa fé está apoiada em Cristo Jesus. Claro, você pode ter um pregador que você goste mais de ouvir. Não há nenhum problema quanto a isso. Às vezes você não gosta, muitas vezes, do jeito que aquele pastor prega, ou da maneira como ele ensina, mas isso não quer dizer que ele não tem a palavra de Deus para você. Não quer dizer que o que ele diz não é Deus ministrando e falando a sua vida. Obviamente, se ele permanece nas Escrituras Sagradas, porque você pode ter um pregador favorito que está falando um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a verdade
verdade do Evangelho. Então, o ponto não é a figura, a personalidade do pastor, mas sim o que o pastor está pregando, porque a autoridade não está no pastor, a autoridade não está no pregador, em quem ensina, a autoridade está no texto que ele ensina. A autoridade do pastor encontra-se no texto que ele está ensinando e não nele mesmo. Isso é muito importante, irmãos, porque se nós colocarmos a autoridade na figura do pastor ou na figura da pessoa que está falando, essa pessoa vai dizer qualquer coisa e será aceito. Por isso que Paulo vai dizer, falando de profecias, nos dons espirituais, falando desse uso da palavra na igreja, que isso deve ser julgado. As pessoas devem estar com suas mentes ativas, olhando para ver se o que aquela pessoa está ensinando ou falando, se o que aquela pessoa está profetizando condiz com a verdade do Evangelho, se aquilo é bíblico, se aquilo está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E se não estiver, isso deve ser reprovado. Isso deve ser reprovado, porque a autoridade não está no profeta, a autoridade está no texto bíblico que nós ensinamos, ok? Por isso que o profeta diz, assim diz o Senhor, porque ele está dizendo de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que ele acha que é. Versículo 7 diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E aqui vem 3 perguntas retóricas. As perguntas trazem respostas nela mesma. Então Paulo agora, ele começa a quebrar o orgulho dessa igreja. Essa igreja que, como nós vimos na semana passada, está julgando o apóstolo Paulo sobre critérios. E Paulo usa uma palavra bem técnica no parágrafo anterior, que é alguém no tribunal. Então Paulo está no banco dos réus, e a igreja é o juiz que está sentenciando Paulo, porque a igreja quer que Paulo seja um pregador eloquente, que tenha boa aparência, que esteja bem vestido, que não trabalhe braçalmente, porque era algo ruim, vergonhoso para quem era um intelectual da época, que ele fale a sabedoria desse mundo, que ele pregue filosofia e psicologia positiva, ok? Eles querem esse tipo de pregador, e Paulo é justamente o oposto de tudo isso. A presença de Paulo física era fraca, nada impressionava, ele não era um bom orador, como no caso era Apolo. Então tudo em Paulo é o oposto do que a sociedade, a cultura de Corinto e de Atenas, que era uma cidade vizinha, pedia de um orador, de um líder. Paulo é justamente o oposto disso. E essa igreja está julgando Paulo, dizendo: Paulo não é um bom pastor, Paulo não é espiritual suficientemente. Por quê? Porque ele não tem esses critérios que nós queremos de um pastor. Ele não tem essa aparência que nós queremos dele. E estão julgando Paulo por um critério e por critérios mundanos, o que é totalmente errado. E Paulo vai quebrar esse orgulho deles com essas 3 perguntas retóricas. A primeira delas é: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Isso é, todos nós somos iguais, cada um dentro da sua especificidade, cada um dentro dos seus talentos e dons, mas diante de Deus todos pecaram. Diante de Deus todos nós somos iguais, não existe menor ou maior, não existe alguém que tem um privilégio diante de Deus em relação ao outro, porque todos pecaram. O Evangelho é igual a todos, não tem rico, não tem pobre, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não livre, não tem reis, não existem plebe, não existe nenhuma diferença. Todos nós estamos diante de Deus. Então, a pergunta de Paulo é: quem torna você diferente das outras pessoas? Somos todos iguais diante de Deus. E a segunda pergunta: o que você tem que não tenha recebido? A cor dos seus olhos, a textura do seu cabelo, a cor da sua pele. Nada disso você decidiu. Os talentos que você tem, as habilidades que você tem, o tamanho, a força, a altura, a inteligência, nada disso você definiu na sua vida. O que é que você tem que você não tenha recebido? Ah, mas eu estudei, eu passei no meu emprego e eu tenho bons diplomas. Quem te deu essa inteligência?
quem te deu essa capacidade, que abriu essas portas para você, quem proporcionou tudo isso na sua vida? Porque você se gloria, você tudo recebeu. Então, Paulo está dizendo: olha, ninguém pode bater no peito e dizer: olha, eu sou melhor que alguém. Se o pastor tem um ministério grande ou tem um ministério pequeno, se ele tem milhares e milhões de seguidores ou não, ele não pode se orgulhar de nada disso. Se ele tem um dom, uma habilidade de estudar e conhecer profundamente a Bíblia, se ele prega bem, se Deus o usa para curar ou não, ele não pode se orgulhar, ele não tem nada disso de si mesmo. Se Deus não tivesse dado, ele nada teria. Então você vai se orgulhar de quê? Nada você tem de você mesmo, tudo foi Deus que te deu. Por isso todos somos iguais. Por isso ninguém pode se vangloriar sobre outra pessoa, dizendo: olha, eu sou melhor que você em alguma coisa, de jeito nenhum. Porque tudo recebemos, tudo nos foi dado. E aí a última pergunta, obviamente, concluindo: e se recebeste, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Isso é, você está se orgulhando de quê? Você recebeu tudo. Então você não pode se orgulhar de nada nem de ninguém. E automaticamente, irmãos, quando nós nos orgulhamos de algo, o orgulho traz sempre consigo uma coisa chamada ingratidão. A ingratidão é a irmã gêmea do orgulho. A gente, quando acha que merece alguma coisa, quando nós achamos que temos e merecemos o que temos, ou que merecemos algo que não temos, porque nos achamos superiores aos outros, nós somos ingratos e diferimos das outras pessoas, nos achamos superiores às outras pessoas. E é exatamente isso que essa igreja está achando de Paulo. Paulo não é tão espiritual como nós. Nós somos mais espirituais do que Paulo. Imagina algo dessa natureza. E não é raro que ovelhas se achem mais espirituais que os seus pastores. Sabia disso? Eu conheço muita gente carnal que se acha, infelizmente, superior aos seus pastores. Eu vi isso desde muito cedo na igreja. Pessoas que se achavam melhores do que os pastores que nós tínhamos, mais espirituais, mais inteligentes, mais sábios, mais capazes, que tinham mais dons, só porque Deus usava essa pessoa no dom, e ao pastor não. Então eu sou mais espiritual. E eles acham que são mais espirituais do que o apóstolo Paulo. Por isso eles estão desprezando o apóstolo Paulo, até por causa da aparência dele, de todos esses critérios que eles têm. Eles estão achando: Paulo é um pastor de segunda classe, Paulo é um pastor de quinta categoria. Olha só que coisa terrível o que essa igreja está fazendo com o apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, se temos que nos gloriar, como diz o profeta, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, diz Tiago 1,17. Vem do Pai das luzes, é dele que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Se Deus te deu um dom, se Deus te abençoou com algo, se Deus abriu uma porta na sua vida, se Deus te concedeu uma habilidade, se Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, lembre-se, não é por você, mas é apesar de você, é apesar de quem somos, é apesar das nossas limitações, que Deus está fazendo algo em nossas vidas. Por isso nós sempre devemos rejeitar o orgulho no nosso coração. Por isso que nós nunca devemos achar que somos melhores do que os nossos irmãos em Cristo, ou do que alguém dentro da nossa família, dentro da nossa casa, ok? Nós sempre devemos ter atitude de humildade. Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde, não exteriormente, mas humilde é de coração. A verdadeira humildade, ela nasce, ela brota, ela viceja do coração, e não de uma aparência externa, mas de fato e de verdade do coração. Versículo 8, agora o apóstolo Paulo, ele vai confrontar diretamente essa igreja
que já acha que está, ela já acha que está na glória, ok? Essa igreja, ela tem uma teologia chamada de teologia da glória. É a teologia superdimensionada. Nós já estamos na glória, o que nós hoje vemos como a teologia da prosperidade, ou a teologia da psicologia positiva, onde os coaches evangélicos, inclusive tem uma matéria essa semana na BBC, está lá no site da BBC, depois você pode ver lá, os coaches evangélicos, ok? Você tem uma turma lá que você paga para eles, às vezes, para fazer um curso de um dia lá, três palestras lá deles lá, R$3.000, ok? Então, para você aprender a viver feliz, superar não sei o quê, então, você pode dar uma olhadinha lá na matéria lá, e nós temos essa turma aí da enganação, usando o Evangelho para uma teologia da glória, mas só existe uma teologia na Bíblia, a teologia da cruz. De Gênesis a Apocalipse só existe uma teologia, a da cruz, que necessitamos de Cristo, que Cristo é o centro de tudo, que a Ele toda a glória, e que só Ele venceu a morte, o pecado, as trevas, o diabo, e ressuscitou o terceiro dia, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Só existe uma teologia na Bíblia, e é a teologia da cruz, é a teologia de Cristo Jesus. Não existe, se alguém está pegando a Bíblia e fazendo outra coisa, está torcendo o texto, está indo além do que o texto diz, do que está escrito. Olha o versículo 8, vocês, olha a intenção do tempo aqui, nesses textos aqui, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, vocês começaram a reinar, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então Paulo aqui confronta essa teologia furada da glória, ok? É uma teologia muito interessante, porque ela está lá na Torre de Babel. Vamos invadir a glória de Deus. Deus mandou a gente se dispersar, para não acontecer como no dilúvio, que todo mundo junto numa só língua apodreceria o mundo inteiro, apodreceria a sociedade e tudo se exterminaria de uma só vez. Então o propósito de dividir em idiomas, em dividir em culturas, em separar-se, espalhar-se pela terra e povoar a terra inteira como Deus havia ordenado depois do dilúvio, era justamente para não apodrecer a humanidade de uma só vez. Esse é o propósito de Deus, de dividir a humanidade em línguas, em idiomas, em culturas. Mas eles que fizeram, vamos construir uma torre, uma cidade, e vamos fazer com que essa torre alcance os céus. Vamos invadir a glória de Deus, e vamos tomar o trono de Deus para nós. Essa é a teologia da glória, essa é a teologia do diabo, a teologia do orgulho, a teologia que nós reinamos, que nós somos ricos. Está vendo a teologia da prosperidade? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos. Olha a teologia da prosperidade aí. Essa é a teologia que rege a igreja de Corinto. E meus irmãos, essa teologia é o oposto da teologia bíblica, que é a teologia da cruz. Então, o que os coríntios têm é que eles são suficientes em si mesmos por causa dessa espiritualidade aversa, de cabeça para baixo, superdimensionada. Eles têm um conceito extremado de si mesmos, e é uma teologia tão complicada, porque ao mesmo tempo que eles se acham ultra espirituais, e Paulo vai dizer isso para eles, ironizando essa espiritualidade deles, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Eles achavam já que falavam a língua dos anjos. Não é que Deus dá dom de língua dos anjos. Paulo está ironizando ali naquele texto. Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Vocês acham que fala a língua dos anjos certo? Mas você não tem amor? Isso é só barulho. A espiritualidade de vocês é só um ruído horrível que existe e que perturba tudo e todos que estão perto. Essa espiritualidade, o orgulho é o centro de tudo.
opinião exacerbada de si mesmo. Eles estão envolvidos com imoralidade, com o culto aos ídolos, a idolatria. Eles estão botando irmãos na justiça. Eles não acreditam na ressurreição. Veja, eles têm uma teologia onde eles podem fazer um uso errado do corpo, que é uma das teologias que Paulo vai apresentar aqui, do uso do corpo, no capítulo 5 e no capítulo 6, muito pertinente para o nosso tempo, muito interessante para os nossos dias, onde as pessoas não sabem o que fazer com o seu próprio corpo. Eu não sei se eu me tatuo todo, eu não sei se eu boto piercing no meu corpo. Então existe, eu não sei se eu me entrego a essa sexualidade doida que está por aí. Antes tinham duas sexualidades, né? Macho e fêmea, homem e mulher. Agora foi uma inflação, tem mais de 100 negócios aí, por aí. Tem um negócio inflacionado mais enlouquecido possível. Então, eles não conseguem entender o propósito do corpo, eles não conseguem entender a sexualidade em Cristo. Enfim, eles estão completamente equivocados na teologia da glória. E onde existe a teologia da glória, existe moralidade. E quando você olha, a gente tem casos, tem uma igreja internacional que nasceu na Nova Zelândia, migrou para a Austrália e se espalhou por vários países ocidentais, inclusive aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa. Uma igreja muito famosa, uma igreja onde os artistas estão presentes nessa igreja. Nos Estados Unidos, o Justin Bieber fazia parte dessa igreja, ainda que ele gostava de um baseado, ainda gosta, vai voltando atrás um pouco. E aí nós vamos dizer que onde existe aí essa teologia da glória, você pode ter certeza de uma coisa: existe imoralidade e existe roubo. O pastor dessa igreja, que é o pastor dessa igreja no mundo inteiro, ele foi preso recentemente, dirigindo alcoolizado, está viciado em álcool. Essa igreja saiu da Nova Zelândia. O homem que abriu essa igreja, que é pai desse cara, esse homem saiu da Nova Zelândia e foi para a Austrália porque estava abusando sexualmente de crianças. E esse mesmo pastor que agora está afastado, que é filho dele, esse meu pai é um predador, e foi processado porque, sabendo disso, não denunciou. E eles têm outros casos. Enfim, aonde há a glória do homem, não tem glória em Deus. Não tem glória em Deus. Eu conheci um pastor aqui em Tabatinga, uma igreja em crescimento, 600, 800 membros, a teologia da glória é o que existia. Um predador teve relação sexual com mais de 19 mulheres na igreja. A igreja literalmente acabou. Tinha 800 membros, a igreja acabou. Tinha pastores daquela igreja que foram alunos meus da faculdade. A igreja literalmente acabou. 800 pessoas, acabou a igreja. Acabou, não tem nada. Acabou, a igreja faliu, acabou. Predadores, mas era glória. O cara chegava, era uma celebridade chegando. Aonde você vê isso, você pode ter certeza, ali tem duas coisas: roubo e imoralidade. É questão de tempo. É questão de tempo. Essas duas coisas estão presentes. Toda vez que você vê a teologia da glória, você vai ver essas duas coisas. E é o que você vê dentro da igreja de Corinto. Eles têm imoralidade, e eles têm envolvimento errado com o dinheiro, e são extremamente idólatras. Você vai ver aqui uma questão complexa dentro dessa igreja, porque aonde tem a teologia da glória, onde o homem é ovacionado, o homem é exaltado, aí é toda espécie de pecado. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente canta, o que a gente ouve de mensagem. Ah, pastor, eu quero uma mensagem que me levanta. De repente que você está precisando de uma mensagem que te confronte, te chama santidade. Porque às vezes o que você quer de um upgrade na sua vida e para você se sentir mais animado,
na realidade, o que está me deixando desanimado, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, é o estado de pecado. E o que você precisa de um confronto e de arrependimento. Essa é a teologia da cruz. Mas quem quer a teologia da cruz? As pessoas querem a teologia da glória, a teologia da psicologia positiva, a teologia onde as pessoas não ouvem do inferno, como o pastor da maior igreja dos Estados Unidos disse: eu nunca falo do inferno. E quando você olha na Bíblia, há mais de 600 menções ao inferno na Bíblia. Jesus falou do inferno largamente, e ele não fala do inferno. Eu só falo de coisas boas. Quer dizer que alguém chega lá na sua igreja em pecado e ele vai continuar enganado. Então, irmãos, essa teologia da glória, ela é extremamente perigosa. E Paulo está aqui para confrontar isso, ok? Olha o versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, vocês já começaram a reinar sem nós. Veja a teologia da glória pura aí. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. E agora Paulo, usando essa linguagem irônica, está vendo que Paulo está sendo irônico com eles o tempo inteiro aqui? Agora Paulo vai colocar o ponto da realidade para eles, da teologia da cruz, versículo 9: porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte. Vemos a ser um espetáculo tanto para o mundo, tanto diante de anjos, como de homens. Veja, aqui Paulo, ele vê que Deus, por tudo que está acontecendo com os apóstolos, ele conclui que Deus nos pôs em último lugar como condenados à morte. Interessante que ele não diz que é o diabo, né? O diabo está botando a gente em último lugar, o diabo está condenando a gente, mas não, Deus está fazendo isso, ok? É Deus que está fazendo isso, é Deus que está agindo assim. Essa é uma teologia que nós precisamos aprender, irmãos. Paulo diz: todo dia eu morro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Essa é a teologia da cruz. Aquele que quer vir após mim. Esqueceu do texto? Não é verdade? Está vendo? A gente desacostuma até do texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga a mim. É um caminho onde nós morremos para nós mesmos, para vivermos para a glória de Deus. É o oposto da teologia da glória, a teologia da cruz. E Paulo está dizendo: Deus quer que seja assim. E de fato Deus não quer que seja assim apenas para os apóstolos, mas para todo verdadeiro cristão. Paulo está falando aqui especificamente para os apóstolos. Agora eu acho interessante porque a gente não vê isso nesse pessoal que se diz apóstolo hoje em dia, né? Esse pessoal que se intitula apóstolo, você não vê eles assim nessas circunstâncias que nós vamos ver daqui a pouco. Não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que dormir. Não, o pessoal anda de jatinho, anda. Ué, cadê os apóstolos aqui na teologia da cruz dos nossos dias? Esse povo sumiu. Eles se titulam apóstolos simplesmente dando título, como se aquilo fosse uma glória. E Paulo está mostrando aqui que não. Então Paulo vai mostrar para eles que ele está servindo ao Senhor. E agora Paulo está colocando uma cena diante deles. Paulo está usando a palavra aqui, espetáculo, teatro, do grego, a palavra aqui, da onde vem a nossa palavra teatro, que era aquela arena onde os gladiadores ficavam e lutavam. Aqueles que vão morrer saúdam o imperador. Então Paulo, e aqui arremete-se, como Paulo começa o capítulo 4, que os homens nos considerem como remadores. E essa ideia do remador, como nós vimos, são aquelas pessoas condenadas à morte, que estão entregando suas vidas para remar ao som e à ordem do capitão para o destino. E assim, o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos remadores, estamos entregando as nossas vidas ao capitão Jesus, e estamos guiando e remando com todas as nossas forças para que essa igreja, esse barco do reino de Deus, chegue ao seu destino glorioso. E
aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo: nós somos gladiadores. Nossas vidas, nós estamos lutando por Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10. Ele novamente traz a imagem do gladiador, daqueles que estão entregando suas vidas para lutar em favor do Evangelho, não com força física, não com a espada, mas com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Aqui está Paulo na arena, lutando com todas as suas forças, como um remador, remando para a glória de Deus. E aqui está Paulo. E a igreja de Corinto? Está na arquibancada, os aristocratas, os ricos, os nobres, assistindo a batalha de Paulo, criticando o apóstolo Paulo. Não é uma vergonha isso? Não é um confronto humilhante o que Paulo está fazendo com eles? Vocês estão se colocando na arena, vocês estão se colocando como espectadores, e o teatro somos nós apóstolos, estamos lutando com feras. Como disse Paulo, em Hermes eu lutei com feras. Então, veja, essa igreja deveria estar no campo de batalha, essa igreja deveria estar também lançando mão da teologia da cruz e dizendo: estamos aqui para viver por Cristo e para servi-lo com todas as nossas forças e lutar e combater um bom combate da fé, porque fomos chamados a ser soldados de Cristo. Mas o que eles estão fazendo? São espectadores. Espectadores do sofrimento dos pastores, dos seus líderes. Nada tão atual. Não é verdade? Não é verdade? A gente cada vez menos nos nossos dias vê menos pessoas dispostas a sofrer por Cristo Jesus, a sofrer pelo Evangelho, a dedicar sua vida. Veja, quando você ouve cristãos falando do seu esforço por Cristo, quando é que você ouve isso? Da sua entrega, da sua dedicação, abrir mão de tais coisas na minha vida para servir ao reino de Deus, ao Evangelho. Pouquíssimos, irmãos, cada vez menos. E quando alguém abre mão de alguma coisa, fica dimensionando aquilo, como Spurgeon diz, batendo aquele pedaço de ouro, esticando ele para que ele fique numa folha bem fina, para poder cobrir ao máximo possível aquilo que fez de glória. Meus irmãos, teologia da cruz, estamos para servir e não sermos servidos, estamos para entregar as nossas vidas ao Senhor, pertencemos a Ele para amá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Somos soldados, estamos revestidos de toda a armadura de Deus, não estamos com a coroa da vida sobre a cabeça, estamos no campo de batalha, lutando, combatendo o bom combate da fé, como o apóstolo Paulo. E é isso que ele está chamando a esses irmãos, mas eles estão vendo o espetáculo acontecendo. E então, no versículo 10, Paulo vai fazer 3 antíteses aqui. Nós somos loucos, vocês são sábios, são sensatos. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são respeitáveis e nós somos desprezados. Então Paulo confronto, Paulo não tira o pé do freio, parece que Paulo acelera a coisa ainda mais. E diz: está vendo? Vocês estão assistindo o espetáculo, estamos aqui entregando as nossas vidas para o Senhor e vocês estão simplesmente assistindo. Paulo vai dizer para essa igreja, então ele vai dizer: nós somos loucos por causa de Cristo. Claro, porque o Evangelho é loucura, a pregação do Evangelho é loucura. Que Paulo está pregando Cristo crucificado, não é o que nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, a mensagem da cruz é loucura. Que mensagem da cruz? Que Cristo crucificado é esse que Paulo está pregando? Que vergonha é essa que Paulo está... Não, nós estamos aqui numa coisa muito mais elevada, nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de psicologia positiva, de ética, Então eles estão entendendo a coisa por outro lado e querendo que Paulo entre nesse viés com eles. E Paulo diz: nós só pregamos a Cristo crucificado, ainda que seja loucura para os gregos, escândalo, tropeço para os judeus. Nós pregamos a Cristo crucificado. Então Paulo vai dizer: nós somos loucos por causa de Cristo. A nossa mensagem, a nossa vida, a nossa conduta parece loucura para o mundo.
vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês estão na teologia da glória. Vocês são fortes, vocês são poderosos, vocês estão acima de tudo. Vocês são respeitáveis, vocês são honrados. E aqui a palavra glória, doxa, é usada aqui nesse texto. Existe uma glória sobre vocês. Nós somos desprezados, não tem nenhuma glória em nós. Então Paulo chega junto dessa igreja, com tudo, porque é impossível que eles possam viver como eles estão vivendo. É inaceitável o que eles estão fazendo. É inaceitável a maneira como essa igreja está procedendo com o apóstolo Paulo. Como Paulo vai dizer, então ele me disse, Deus dizendo para Paulo, depois que ele pede 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne dele, em 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aí Paulo diz, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o sofrimento que todo mundo passa. É a angústia, é a fraqueza, é a injúria, é a necessidade, é a angústia, a perseguição, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus opera melhor na fraqueza. Essa é a teologia da cruz, ok? E aí ele termina mostrando que eles são respeitáveis, que eles têm literalmente aqui autoestima. Já ouviu essa palavra alguma vez? Autoestima? Você precisa levantar sua autoestima, né? Essa boa reputação, ilustre, glorioso, esplêndido. Era assim que os coríntios se viam. Mas Paulo está dizendo, nós somos desprezados, aqui desonrados, e desrespeitáveis. Era assim que os coríntios viam o apóstolo Paulo. E o versículo 11 então vai dizer, até agora. E aí Paulo acelera ainda mais, mostrando o que ele está passando, e que os verdadeiros apóstolos e todos aqueles que vivem a teologia da cruz estão passando até agora. Estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo maltratados, sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com a nossa própria mão. É interessante aqui o nosso texto, porque essas 3 primeiras questões, fome, sede e falta de roupa, isso Paulo está mal vestido, porque ele está nu, né? Ele está muito mal vestido, em trapos mesmo. A ideia é que, lembra de Mateus 6,33? Que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas te serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Comer, beber, vestir certo? Paulo não tem. Paulo não tem. Não, Paulo não tem. É interessante. Falta de fé de Paulo? Não. É porque Deus, há um sofrimento que foi o sofrimento de Cristo na cruz, para salvar você. O sofrimento salvífico, onde Cristo pagou os nossos pecados, bebeu o cálice da ira de Deus, tomou sobre si todas as nossas maldições e sofreu na cruz o inferno que era nosso. Esse sofrimento foi único, uma única vez, e para todo sempre, para toda a eternidade, e só Cristo poderia passar por ele, por mim e por você. Mas existe um sofrimento, que é o sofrimento de levar o Evangelho a toda criatura, o sofrimento de plantar a semente do Evangelho e regar o Evangelho na vida do povo de Deus. Existe o sofrimento que é levar o Evangelho a toda criatura.
É o que Paulo está dizendo aqui. E quando você se dispõe a pregar o Evangelho, pode acontecer o que Deus quis que acontecesse com Paulo. E Paulo então pede 3 vezes: Senhor, afasta de mim Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Senhor, tira esse espinho de mim, Senhor. E Deus disse: não, o meu amor é suficiente para você. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Deus não tirou o sofrimento de Paulo. Deus diz: o meu amor é suficiente para você no sofrimento. A minha graça te basta. E aí Paulo então diz: eu me alegro no sofrimento, na angústia, na dor, na necessidade. Falei, Paulo, na necessidade, para pregar o Evangelho. É interessante, porque, meus irmãos, essa igreja de Corinto é uma igreja rica. Uma igreja rica. Mas Paulo está entre eles passando fome. Paulo está entre eles mal vestido. Paulo está entre eles passando sede. Paulo está sendo tratado brutalmente, literalmente espancado ao muro. Paulo, ele não tem lugar certo para dormir, ele é um sem teto, ele não tem residência própria, e ainda ele trabalha arduamente com as próprias mãos. É o próprio trabalho ministerial árduo, mas também ele precisa trabalhar quando lhe falta dinheiro. Então ele se divide em 2 lados. Ele trabalha num período para ganhar dinheiro, e no outro ele trabalha para poder pregar o Evangelho, edificar a igreja. Enquanto essa igreja deveria participar dos sofrimentos de Paulo, ela está julgando a Paulo. E Paulo tem que pegar aquilo que ele está passando e sofrendo e jogar nele. E dizer: olha, está vendo? É isso que eu estou sofrendo por causa de vocês, por amor a vocês. Como Paulo diz em 2 Coríntios, eu deveria ser honrado por vocês, mas vocês me desprezam. Olha que coisa. Irmãos, que igreja complicada essa igreja de Corinto. Que crentes complicados esses crentes de Corinto. Eles deviam honrar o pastor que eles tinham, um homem de Deus como esse, que está passando todas essas coisas por causa do Evangelho, não apenas por essa igreja, mas por todas as igrejas. E eles, no lugar de honrarem a Paulo, estão comparando Paulo com filósofos, históricos, epicureus, e aquele pessoal que estava lá, bem vestido, ganhando muito dinheiro, e o pastor dele. Gente, ver Paulo deveria ser uma coisa muito complicada. Paulo tem que, quando a gente acha que isso aqui resolveu o problema, esse confronto aqui resolveu o problema dele, pelo contrário, não resolve o problema, fica pior o problema. Ele tem que escrever, ele tem que fazer uma visita dolorosa, ele tem que escrever uma carta dolorosa, e aí depois a gente tem a carta de 2 Coríntios, e Paulo vai dizer para eles lá em 2 Coríntios, justamente que eles zombaram de Paulo, desprezaram Paulo, humilharam a Paulo, e assim, terrível. É uma igreja complicadíssima, e é uma igreja rica, é uma igreja de intelectuais, é uma igreja em uma das principais capitais do mundo. Mas as igrejas pobres do interior, como a de Filipos, da Macedônia, gente pobre, contribuíram várias vezes com o apóstolo Paulo, estavam ali socorrendo o apóstolo Paulo. Meus irmãos, quando a gente vê Paulo morrendo em 2 Timóteo, ele disse: todos me abandonaram. Traz a capa para mim, estou com frio. Paulo, que aqueceu milhares de pessoas, não tinha ninguém para levar um cobertor para ele na prisão. Meus irmãos, quem quer a teologia da coisa? John Maxwell, um dos maiores treinadores de liderança do mundo, pastor, reconhecido no mundo inteiro como um dos melhores treinadores de liderança. Ele disse: a coisa mais difícil que eu fiz foi pastorear uma igreja pequena no interior dos Estados Unidos. Eu já fui CEO de várias multinacionais, mas nunca foi tão difícil na minha vida como foi ser pastor de uma pequena igreja lá no interior dos Estados Unidos. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Meus irmãos,
olha a luta que Paulo está enfrentando aqui, diante dessa igreja, sendo tratado brutalmente. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo está vivendo. Ele não tem que enfrentar só o diabo e os demônios, ele tem que enfrentar uma igreja como essa. Que luta, irmão! Uma igreja que deveria humilhar com ele a obra de Deus, está dentro do campo de batalha, tomada, vestida com a armadura de Deus, lutar junto com esse homem. Ele está dando a vida dele, ele está abrindo mão de tudo pelo Evangelho. Vamos cair dentro com ele. A igreja está fazendo isso com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, que tristeza. E aqui vem algo que assim me deixou, além de tudo isso, me deixou extremamente chocado no texto. Eu me sinto tão aquém desse texto que nós vamos ler agora, irmãos. É um texto tão profundo, tão gigantesco esse texto. Diz assim: quando somos amaldiçoados, abençoados. Pessoas amaldiçoavam o apóstolo Paulo, falavam mal do apóstolo Paulo, xingavam o apóstolo Paulo, caçoavam do apóstolo Paulo. O que ele faz? Nós abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Meu Deus, que texto! Tudo por amor a Cristo Jesus. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. E quando Paulo é xingado, quando Paulo é praguejado, quando amaldiçoam ele abençoa as pessoas. Isso é viver como Cristo. Isso é viver como Cristo. Não perca esse texto, abra lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Não perca esse texto, vamos voltar nele agora. Mas abre Lucas capítulo 6, no Sermão da Montanha. Aqui em Lucas, o Sermão da Planície, né? Você vai ver Paulo vivendo como Jesus. E é isso que não só Paulo tem que fazer, mas todo cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27 diz assim: Jesus dizendo, mas eu digo, o contexto é, Jesus acabou de dizer, ouviste o que foi dito? Que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amem aos seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra. Agora passe para o versículo 35 do mesmo capítulo. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Que texto! Isso é Paulo vivendo. Isso é a teologia da cruz. Isso é viver como Cristo. Isso é ser como Cristo. Isso é imitar a Cristo. Paulo está sendo amaldiçoado. O que ele faz? Quando ele ouviu as palavras de Jesus, ele está vivendo o que Jesus disse. Então ele abençoa. Ele abençoa essas pessoas. Ele é amaldiçoado, mas ele abençoa essas pessoas em nome do Senhor, de coração. Quando ele é perseguido, então ele suporta aquilo. Ele suporta, ele não revida com violência, ele não revida com insultos, ele suporta aquilo por amor a Cristo Jesus. Quando ele é caluniado, quando falam, mentem, xingam Paulo, ele responde aqui algo extraordinário.
palavra grega parakaleo, que é paracletos, né? A palavra para Espírito Santo. Ele responde amigavelmente, amavelmente. Que coisa, é alguém parecido com Cristo. Pedro vai dizer que da boca de Jesus, quando ele era injuriado, não sai da sua boca dolo algum, nenhuma palavra ofensiva. E aí ele termina dizendo: até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. São palavras sinônimas para dizer a mesma coisa. Ele fala duas vezes, como no hebraísmo, para intensificar a ideia. Como o mundo responde, como o mundo vê alguém que vive a teologia da cruz? Isso é um lixo. Essa pessoa não é nada. Essa pessoa não vale nada, isso não tem importância nenhuma. Essa pessoa é insignificante. É óbvio, porque a teoria do mundo é a teoria da glória. Mas aqui estamos nós apresentados a um homem que vive a cruz de Cristo Jesus. Como eu posso aplicar esse texto para mim? Como você pode aplicar esse texto para você? De alguma forma, de alguma maneira, eu também, você, sofremos alguma coisa dessa, ainda que de maneira muito diminuta. Alguém fala mal de você, alguém xinga você, alguém te dá uma fechada, alguém... Nada? E como é que você tem respondido? Aqui nós vemos o poder da graça de Deus. Esse homem que está falando é um homem violento. Tinha mandado matar Estevão. Era um homem que torturava, era um predador. Saulo de Tarso, violento, agressivo. E agora você vê esse homem aqui. Como a graça de Deus transforma a gente. Como Paulo expôs a sua alma à graça de Deus. Como nós precisamos expor a nossa alma para que o nosso caráter, o nosso temperamento seja mudado. A violência saia do nosso coração. Aqui tem um homem não violento. Aqui tem um homem que responde com amor à violência recebida. Não é isso que nós precisamos fazer. Porque essa teologia não é para Paulo, essa teologia não é para pastor, essa teologia, esses mandamentos aqui de Lucas 6, não são para líderes, pastores, apóstolos, não, é para o cristão, para todo aquele que quer ser e que se diz filho do Deus Altíssimo. Deve ser assim a nossa atitude, deve ser esse o nosso coração, de responder assim, de agir assim, sem violência, amavelmente, amigavelmente. Quando falam mal de você, quando mentem a seu respeito, o que você faz? Você abençoa? Você busca conciliação? Você continua amando essas pessoas? Paulo, irmãos, era um dos homens, e talvez com certeza o homem mais inteligente e vivo nesse momento. Paulo foi um dos homens mais capazes do mundo naquela época, e o homem que mais influenciou pessoas durante os séculos, depois de Cristo Jesus, ao lado de Moisés. E Paulo era um homem promissor, falava no mínimo 4 idiomas, um homem que facilmente ficaria muito rico, muito próximo, e que já era, quando Deus o salvou, abriu mão de tudo para servir a Cristo Jesus, para servir o Senhor, amar o Senhor, servir a igreja que não amava. E mesmo a igreja tratando ele assim, ele diz: eu vou continuar amando vocês, mesmo que eu seja amado menos. Ele diz isso em 2 Coríntios. Meu Deus, irmãos, Cristo fez isso por mim e por você. Cristo nos chama a viver dessa maneira, amando as pessoas, vivendo a teologia da cruz. Quando eu te amaldiçoar, você abençoa, ora por essa pessoa. Quando falar mal de você, fale bem dessas pessoas. Quando te caluniarem, quando perseguirem você, não revide com violência, ainda que tratem você como lixo do mundo e a escolha de tudo. Que você possa entender que você está sendo como seu Senhor, o mais rejeitado
de todos os homens, varão de dores, que sabia que ela sofria. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Dizer, Deus, me faz mais parecido com Cristo Jesus, meu Senhor.